Olá para todos. Vamos começar mais um bloco do nosso curso de metodologias ativas na educação. Agora sim, nós vamos falar delas, das metodologias. Vamos falar das metodologias ativas, como que elas tentam responder às críticas que nós fizemos no bloco anterior e que metodologias são essas, alguns exemplos que a gente possa ver. Eu vou, então, aqui para a metodologia ativa. Tá, vamos lá. Então, a gente já falou do trabalho docente, né, os tipos de professores no primeiro bloco. A gente fez reflexões sobre o ensino, o que a gente chamou de ensino tradicional, que críticas que a gente pode fazer a eles. Falamos da aula expositiva, extremamente conteudista, extremamente transferência de conhecimento, alunos passivos, tantas críticas que a gente fez aos, ao ensino que a gente chama de tradicional. E aí, então, as metodologias ativas vão tentar combater isso, vão tentar mudar um pouco a educação. Então, são padrões, são normas, são modo de fazer que você pode utilizar nas suas aulas, seja para qualquer coisa que você for trabalhar, para qualquer conteúdo, para qualquer projeto, para qualquer trabalho. Você precisa entender como elas funcionam, o que elas combatem, né? Para isso foi importante a gente fazer as reflexões anteriores, para que você possa adaptar quando for necessário, quando achar conveniente nas suas sequências didáticas, na sua pedagogia. Então, uma tentativa de resposta às críticas ao ensino tradicional, que a gente vê uma conexão, né? A gente imagina que seja algo mais sistêmico. Como implementar essas abordagens? Primeiro, a gente precisa saber como elas respondem a esses problemas. Então, objetivos das metodologias ativas. Vamos lá. Impulsionar um ensino com maior autonomia do estudante. O estudante possa, em alguns momentos, tomar decisões, em alguns momentos ele seja chamado a refletir e, de acordo com a sua reflexão, com como ele entende, como ele lê o mundo, ele poder tomar decisões, fazer escolhas para a sequência do processo de ensino. O estudante seja mais participativo. O estudante, como a gente viu, o estudante de hoje ele é menos submisso, ele não aceita o protagonismo total do professor, ele quer participar mais, ele quer interagir, ele gosta de desafios. Então, essas metodologias ativas vêm trazer para ele desafios, participação, ter que ser chamado para dar uma opinião, mudar o rumo do processo. Contextualização. Contextualização é fundamental. A própria BNCC, uma boa parte dela é para discutir a importância da contextualização histórico, social, ambiental, cultural, e isso vai discutir o curso que vem depois, o curso de contextualização histórico-social do professor Daniel. Ele vai discutir isso mais com vocês, mas é fundamental e as metodologias ativas tentam trazer esse aspecto da contextualização. Impulsionar o ensino com necessidade de tomada de decisão, né? Que a gente tenha atividades que o estudante seja chamado a tomar decisão. Não é dizer eu concordo com isso ou eu concordo com aquilo, né? Porque o tomar decisão precisa de uma reflexão maior, de uma análise, de uma comparação. E se ele for chamado para tomar decisão, ele vai ser testado se ele realmente, como que ele realmente está entendendo aquilo. Você vai ficar mais claro como que a pessoa está entendendo aquele processo, entendendo aquele conteúdo, entendendo aquela questão que está sendo discutida quando ele coloca a sua opinião. Onde o professor cria a oportunidade de produção de conhecimento e não é um palestrante. Então, a gente falou muito, fez muito crítica ao professor conteudista, professor transferência de conhecimento, professor Google no outro. Aqui a gente diz o que seria uma solução, né? Que é difícil de definir, mas seria um professor que oportuniza a produção de conhecimento. É o estudante que produz seu conhecimento, não é o professor que transfere para ele. O estudante, ele interage com o meio, interage com o professor, conhece conceitos, conhece conteúdos, de acordo com a sua realidade, com o seu contexto social, com o seu conceito histórico, ele apreende aquilo e forma o conhecimento. Então, o professor ele tem que estar ali conhecendo o contexto do estudante, conhecendo o contexto da comunidade escolar. Esse é um papel muito importante nosso, né? Conhecer esse contexto. O professor, conhecendo esse contexto e conhecendo metodologias e orientações pedagógicas interessantes, ele produz, ele
cria uma oportunidade de produção de conhecimento para o estudante. Então, ele não prepara uma caixa cheia de conhecimento para o aluno só absorver. Não, ele produz. Ele produz a oportunidade do estudante desenvolver o seu conhecimento. Então, o professor cria essa oportunidade. O grande desafio do professor é criar essa oportunidade. Utilizar a tecnologia como auxílio, quando necessário, não como foco. Então, você tem que deixar óbvio para o estudante que a tecnologia é uma ferramenta, é um auxílio que pode ajudar, e ele precisa saber utilizar aquela ferramenta, utilizar um alicate, utilizar uma fita métrica, baseado em qual padrão que aquela fita utiliza. Ele precisa saber utilizar aquilo, mas que aquilo pode ser utilizado não para exaltar a fita métrica, mas para ser uma ferramenta importante para resolver muitos problemas do seu dia a dia. Muitos problemas que ele tenta ir na sorte, na dedução, na indução, ele pode, com uma fita métrica, resolver. Um exemplo de utilizar uma ferramenta tecnológica como um instrumento e não como foco foi o que a gente falou na aula do bloco anterior, o aplicativo lá da Google, que mede o som, que mede luminosidade. Você pode pensar que você descobriu um grande aplicativo e fazer uma aula voltada para os alunos brincarem com o aplicativo, ou você pode criar dentro de um contexto, dentro de uma sequência didática, você criar uma necessidade de ter um instrumento como aquele para trabalhar e para tomar decisão, como aquela aula que eu sugeri lá de história. Mudança para os estudantes. As metodologias ativas procuram colocar o estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem. Quem está desenvolvendo conhecimento é o estudante. O professor, ele cria a oportunidade dele desenvolver o conhecimento. Então, não é o professor que tem que estar no centro desse processo. Quem tem que estar no centro é o aluno, é o estudante. Ele não tem que ver o professor como uma pessoa super bacana, super carinhosa, super legal, que ajudou ele a conhecer as coisas. Não, ele tem que perceber que ele conseguiu desenvolver o seu processo, ele conseguiu conhecer suas limitações, as formas que ele consegue entender melhor, ele conseguiu interligar a sua realidade com os conceitos que está sendo visto, e que o professor esteve ali para orientá-lo, para apresentá-lo, para desafiá-lo. Então, ele não pode achar que tem que crescer porque algum professor que é muito legal, ou que é muito durão, ou que é muito simpático, ou que é muito sorridente, que é muito bonito, que foi o responsável por esse desenvolvimento do processo dele. Não, porque aí ele perde a autonomia, perde a capacidade de ser autônomo em todos os lugares que chegar. Vai chegar em todos os lugares esperando um pai, uma mãe. E o papel do professor não é isso, não é ser pai, ser mãe, embora muitas vezes a gente vá ali suprir essa carência afetiva. Participação ativa. As metodologias ativas trazem para o estudante uma participação ativa no processo de ensino. Não bota ele naquele quadradinho ali sentado sem mexer em nada, sem atrapalhar. Não, ele é ativo, ele é o centro do processo e é ativo. As metodologias ativas intensificam a ideia da importância da colaboração entre os pares, colaboração entre os alunos no processo de ensino. Boa parte do ensino é feito pela colaboração. Então, a gente tem que criar métodos, caminhos, que em alguns momentos da nossa aula os estudantes possam aprender com eles mesmos. Aquele que entendeu melhor, aquele que já traz uma experiência diferente. Então, precisamos criar instrumentos de colaboração entre eles. As metodologias ativas buscam esse caminho. O ensino investigativo, o aluno que participe da construção do conhecimento em resposta à oportunidade de ensino apresentada pelo professor. Então, o estudante ele vai participar como centro do processo, dando resposta àquela oportunidade que o professor trouxe. Muitas vezes essa oportunidade vem como um desafio, né? Que mexa com ele, com que faça ele perceber que ele não está ali para ser um sujeito parado, só recebendo ou só atrapalhando a aula do professor. E ele tem que ter autonomia. Dando autonomia para esse estudante, muitas coisas mudam. Você já não fica preocupado em tomar conta do estudante, né? Eu falei do laboratório de ciências, que também o laboratório tradicional tem suas limitações.
uma experiência interessante que eu tenho. Eu tenho muitos trabalhos na minha escola de ensino médio, eu tenho muitos trabalhos científicos, feiras de ciência, show de física, vários trabalhos de experiência. E uma coisa que eu sempre trabalho com meus alunos é autonomia. Eu sou um dos que mais utiliza os recursos de audiovisual da escola, né? Caixa de som, eu utilizo o laboratório de ciência, auditório, a gente sai, leva coisas da escola, e eu sempre coloco os alunos com autonomia para definir o que a gente precisa, o que a gente não precisa levar. A gente deposita confiança neles para que eles cuidem dos materiais. Eu nunca tive problema, quer dizer, problemas são mínimos, que quebrou uma coisinha ali, mínimos diante da quantidade de responsabilidades que eles tiveram. E eles, eu permito que eles, eu dou a chave do laboratório para que, às vezes, eu que fico pouco tempo na escola, eles entrem antes, eu peço para alguém abrir a porta para eles, para que eles entrem antes e comecem a produzir coisas, que a gente tem um show de física que eles fazem experimentos, não vão só lá seguir kits pronto experimento, eles constroem. Então, eles precisam chegar lá antes, eles precisam pesquisar, eles precisam analisar, eles precisam testar, e eu sempre dou essa liberdade para eles. Mas vira e mexe eu só pego de surpresa quando algum outro professor que também utiliza, ou outros que também utilizam o laboratório, falam para a coordenação que precisam de regras para que nunca entre aluno sozinho lá. Eu não vou brigar com esses professores, eu sei que eles têm um pouco de razão também, pode dar problemas, né? Mas aos poucos vou tentando construir essa autonomia e essa responsabilização para o estudante novamente, e daqui a pouco eles estão lá com uma certa liberdade para poder trabalhar. Aptidão em resolver problemas. A metodologia ativas quer que os alunos pensem em como resolver problemas, em criar situações de problemas, em enxergar no seu dia a dia, na sua sociedade, situações problemas. E aí tem aí um quadro interessante, né? Autonomia, espaço, avaliação, papel do professor, cultura na escola, TICs, como utilizar isso. Bom, teorias que baseiam as metodologias ativas. Se a gente pensar, se a gente for olhar as metodologias que a gente vai tratar aqui, as abordagens que a gente vai tratar também, né? Que a abordagem é no próximo bloco, e a gente está falando primeiro de metodologias, de método, né? Coisas que tem passo a passo. A gente está falando de orientações que tem um passo a passo a ser seguido. Na próxima aula, a gente vai falar de abordagens, que são mais amplas, que elas dão orientações de como não cair em equívocos, mas não dizem o passo a passo. Bom, e quando a gente vai estudando tudo isso, você vai perceber algumas coisas que você já estudou na educação. E não é coincidência, não, está tudo ali. As bases das metodologias ativas e dessas novas abordagens você já estudou. O que a gente está pensando aqui é na ponta, né? Na prática, né? Na ação, e não lá no enfoque teórico, mas como colocar isso em prática. Então, você vai ver elementos do construtivismo, né? De Piaget, do socioconstrutivismo de Vygotsky, da zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, do contexto significativo de Rousseau, aprendizagem significativa de Ausubel, a gente vai ver muitos elementos freirianos, que a gente já falou de alguns agora, né? Você vai ver, por exemplo, tema gerador, codificação, tudo isso é freiriano, a gente vai ver. De Paulo Freire. Quais são as metodologias ativas testadas que posso utilizar? Então, finalmente, vamos chegar nas metodologias ativas, mas agora eu vou falar um pouco mais resumidamente. A ideia é que vocês entendessem como foi, de onde surgiu isso, que críticas que elas vêm trazer, como vêm propor. Essas críticas que a gente fez agora e as soluções que tenta se pensar são a base do nosso trabalho. Nosso trabalho vai ser voltado em fazer uma educação, vamos voltar aqui, uma educação com mais autonomia, com mais colaboração, com alunos mais participativos, investigativos, autônomos, aptidão em resolver problemas. Esse é o nosso foco daqui para frente. Mas, além disso, a gente tem alguns métodos que são fechadinhos, que são casadinhos, que com eles você pode utilizá-los para resolver pequenos momentos das suas aulas. Você não vai trabalhar o seu plano de ensino baseado nessas metodologias que a gente vai falar aqui. Não, mas em algumas aulas você pode utilizar uma ou outra, pode utilizar várias delas. Então, essas aqui são passo a passos, são sequências para você utilizar independentemente do contexto que você quiser trabalhar, do conceito que você estiver tratando, tá? Então, esse é o momento da gente falar de metodologias fechadinhas, que você pensou em um plano de curso, você pensou no que pretende trabalhar, você pensou num projeto, mas eu queria essa parte aqui, ela é meio pesada, meio lenta, eu queria usar uma metodologia, será que tem uma metodologia bacana para eu poder desenvolver esse trecho da minha aula?
Então, é isso aqui que a gente vai mostrar agora, algumas. Vou mostrar só algumas e resumidamente, para que vocês possam estudar mais, enxergar melhor, compreender, aprender e entender com as suas próprias, com as suas próprias potencialidades para que a gente possa ampliar isso daí. Não é uma amarra isso. Então, aprendizagem baseada em problemas. Então, aprendizagem baseada em problemas é uma resolução colaborativa de desafios. Aqui, vamos pegar esse trecho da Nova Escola. Ao explorar soluções dentro de um contexto específico de aprendizado, que pode utilizar a tecnologia e outros recursos, essa metodologia incentiva a habilidade de investigar, refletir e criar perante uma situação. Essa metodologia é muito forte, muito boa, utilizada no mundo inteiro, em faculdades. Você vai vê-la, às vezes, dentro de outras metodologias. Então, você pega um problema para tratar com os estudantes, que pode ser resolvido, discutido, explorado e resolvido em uma aula, e dentro daquele problema você trabalhar alguns conteúdos seus, mas resolvendo um problema específico. Você vai tratar de uma resolução de um problema. E você pode fazer coisa para mais de uma aula também. Então, o ensino por resolução de problemas é um método muito utilizado, muito bem avaliado. Você vai ver muitos trabalhos em português e muito mais em inglês também. Estudo de caso. Estudo de caso, vamos pegar esse texto aqui, ó. Método de pesquisa que utiliza geralmente dados qualitativos coletados a partir de eventos reais, como objetivo de explicar, explorar ou descrever fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto. O contexto caracteriza-se por ser um estudo detalhado e exaustivo de poucos ou mesmo de um único objeto, fornecendo problemas profundos. Então, isso aqui é bem bacana, ele difere um pouquinho essas coisas às vezes vão se misturar um pouco, mas a gente pode diferenciar um pouco do ensino por resolução de problemas. Um estudo de caso, você pode pegar uma questão, problema que envolve dados, que você possa testar, avaliar e chegar a uma conclusão no final. Né? No ensino por problemas, não necessariamente você tem que chegar numa conclusão, numa decisão, mas no estudo de caso você precisa chegar numa decisão. Um exemplo, uma vez eu preparei uma aula para trabalhar o conceito de indução eletromagnética. Eu lembro que eu pensei o seguinte, vou trabalhar com estudo de casos. Um estudo de casos e lembrem, né? Você lembra que vocês estudaram a BNCC, vocês sabem que a BNCC fala de contexto histórico social, a BNCC fala que a gente tem que dar ferramentas, metodologias, linguajar que o estudante possa, através de pensar em situações de problemas e pensar em soluções para as nossas situações de problemas, que tenham que pensem em diminuir a desigualdade social, em diminuir os impactos ambientais. Então, eu pensei num problema, isso antes da BNCC, bem antes eu pensei num problema, vou estudar a vantagem entre usar papel, toalha nos banheiros ou utilizar aquela maquinazinha, secar as mãos. A partir dali, eu vou aproveitar e mostrar o conceito de bobina eletromagnética, né, para poder estudar ali a indução eletromagnética. Porque quando a gente vai comparar os dois, eu vou falar que o papel ele sai da árvore, que é plantada, que tem desmatamento, né, depois pode ter o reflorestamento. Já a máquina ela sai de quê? Ela tem um motor, esse motor gasta e consome energia. Como que esse motor funciona? Como que ele consome energia? Como pode diminuir esses impactos do consumo de energia? E aí, a partir daí, eu fiz um levantamento de quantas árvores dava, quantas vezes, quantos papéis precisavam para secar uma mão, quanto tempo precisava para secar uma mão na maquininha. E para isso, a gente precisou de dados aqui, ó, coletas a partir de eventos reais, né? Aí eu fui lá e pesquisei os dados de quanto tempo que o fabricante dizia que precisava utilizar a máquina para poder secar as mãos, aí eu vi quanto que era o consumo de energia, e nos papéis eu vi quantos papéis o fabricante dizia que dava para secar as mãos. Também poderia ter feito o teste, nessa vez eu não fiz, mas poderia ter feito com os estudantes. Como essa era uma aula que era uma prova de aula que eu fiz com uma instituição, então não dava para ter realmente essa interação com o aluno, mas eu preparei isso como um estudo de casos. Foi muito interessante, eu avalio como muito interessante, né? Quem assistiu também avaliou, mas
Infelizmente, eu cheguei à conclusão de que naquela, pelo menos, o papel perdia. Fiquei triste. Você vê, eu pesquisei querendo que o papel ganhasse, né? Querendo que o papel ganhasse porque eu sei dos impactos ambientais que tem a produção de energia elétrica, mas no final, pelos estudos de caso, o papel ganhou. O papel perdeu para a máquina era mais econômica. Aí o que tem que fazer é, a partir daí, discutir a questão dos impactos. Tá, mas qual causa mais impacto? Qual tem mais problemas? Existe mesmo um reflorestamento que dê conta daquela terra? Existem fontes... Então, tudo aí, isso é um exemplo de estudo de caso. Vamos seguir aqui, para não demorar muito essa aula. Tá? Vamos seguir, já dei um exemplo aqui. PBL. Esse PBL é um dos mais famosos também, mais utilizado, que é aprendizagem baseada... É PBL em inglês, né? Project Based Learning. É aprendizagem baseada em projetos. Então, ele utiliza a PBL e o estudo de caso como base. Então, aqui, na baseada em projetos, é como se você estivesse misturando o estudo de casos e o estudo baseado em problemas. E só que ele vai além ao propor que os alunos busquem a solução do problema colocando a mão na massa, ou seja, pode ser criando um produto ou criando uma solução. Então, esse estudo baseado em projetos, se ele for conduzido para criar um produto, que tem um produto final de espera, né, um produto físico, ele se aproxima muito do movimento maker que a gente vai ver no próximo bloco. Né? Faça você mesmo. Mas ele pode não ser a produção de um produto físico, mas a produção de uma concepção final, de uma decisão final, alguma coisa assim. Então, o baseado no projeto, eu, por exemplo, utilizo muito. Eu acho muito bacana. Papel do professor: provocador, mediador, intermediar, análise, disponibilizar recursos e tudo mais. O professor, ele é fundamental nesse papel, gente. O professor não é um simples tarefeiro. O professor não vai lá e diz, tem que seguir tais e tais e tais passos. Não, o professor tem que estar acompanhando, orientando, vendo os grupos que estão parados, negociar, conversar, ver os estudantes que não estão conseguindo interagir, que não estão conseguindo se integrar, propor soluções, avaliar as decisões, discutir as decisões com os estudantes. O papel do professor é fundamental. Um profissional que não seja formado bem como professor, ele vai ter dificuldade de desenvolver isso. Desenvolver esse papel de provocador, de mediador, de intermediador, de analista, de disponibilizador de recursos. Vamos dar um salto aqui para não gastarmos muito tempo. Depois eu vou deixar essa apresentação para vocês. Aqui é PBL, né? Centrado no aluno, estratégia educativa integral, porque envolve outras áreas do conhecimento, não fica só restrita a uma. Tem que ter uma motivação e aprendizagem por competências. Olha só o que a gente tem aqui, aprendizagem por competências. Vocês sabem bem aonde que vai dar isso aí, né? Então, aqui, como eu disse, tem muito material sobre o PBL. A sala de aula invertida é muito conhecida, né, que é o Flip Class, é centrada no uso de tecnologia, especialmente vídeo, e tem como objetivo aproveitar o melhor tempo presencial e reduzir o número de aulas expositivas, aproveitando a tecnologia e outros recursos fora da sala de aula. Bom, o que a gente está tentando fazer aqui no nosso curso é exatamente, hegemonicamente, a sala de aula invertida, tentando diminuir ao máximo o tempo de atividade síncrona, utilizando a sala de aula invertidas, vídeos, textos, para que quando a gente se encontra, a gente discuta, ou que a partir dos debates produzidos em texto, a gente consiga interagir e aproveitar melhor o nosso tempo, já que o curso é curto. Então, a sala de aula invertida é fundamental para a gente. Então, antes, os estudantes se preparam, estudantes estudando para as atividades em sala, praticam os conceitos aprendidos e revisam o conteúdo e estendem suas aprendizagens de novo na sala de aula ou em casa. Tem a instrução pelos pares, né? Constitui um conjunto de etapas que vão desde a leitura prévia do material, passando pela exposição em sala de aula, o levantamento de questões, até chegar à avaliação do professor, né? Trabalho por pares, por aí vai. Aqui tem algumas características da instrução por pares. A instrução é o aprendizagem por times, que é o TBL, né, que você divide a turma em blocos, e aí você fica com uma facilidade um pouco maior de chegar naqueles estudantes. Por exemplo, eu tinha uma turma que tinha uns alunos bem bagunceiros, eu deixei, ao montar os grupos, eu deixei que eles escolhessem. Falei, vocês querem escolher ou quero que eu escolha? Não, escolhe, professor, escolheram. E teve um grupo que ficou aqueles alunos bem bagunceiros. Só que eles acabaram não conseguindo mais se esconder, porque eu dividi em blocos, e quando eu ia no primeira turma, que a coisa estava andando bem, ia lá, conversava, dava alguma dica, eu ia no outro,
Chegava neles, quem tivesse parado, eles apontavam, ó, fulano está parado, tal. Aí eu ia lá, vem cá, vamos lá fora conversar um pouquinho. Então, fica muito mais fácil de você chegar em quem não está conseguindo estudar por um ou outro motivo. Esse estudante, por exemplo, falou para mim que estava com problema em casa, que a casa tinha sido assaltada e tal. Aí eu perguntei se dava para ele continuar, se precisava de ajuda, se já ligou para alguém. Então fica mais fácil de você atingir quando você divide em times. Mas você precisa ser uma das lideranças desses times. Você precisa trabalhar com esses times. Não ficar só sentado lá e eles fazendo o que for. Só falarem no final não é produção de conhecimento. A gente tem que ter objetivo, tem que ter metas. A gamificação é um instrumento muito bacana, está fazendo muito sucesso. Você tem que tomar cuidado para não simplesmente colocar os alunos para jogar videogame, achar que está rolando gamificação. Existem propostas bem bacanas, por exemplo, o Scratch do Meet. O Scratch do Meet é uma proposta bacana porque pretende, através de um sistema de programação em blocos, que facilita muito a aprendizagem da programação, você pode construir jogos, desenhos, atividades. Você pode ser utilizado para todas as áreas de conhecimento. Tem gente que trabalha com isso, com literatura, tem gente que trabalha com física, com artes. Então, toda a área de conhecimento pode trabalhar utilizando o Scratch e os alunos ainda ganham aprender um pouco a linguagem de programação. Mesmo que seja em bloco, eles vão pensar com aquela linguagem de programação. E legal, é gratuito, totalmente gratuito. Agora, não se engane, né? Umas dicas. Tem muitas escolas aí sabendo dessas críticas, inclusive por conta da BNCC, né? E das novas propostas de ensino, e aí eles estão tentando algumas coisas para tentar ou burlar lei, ou enganar, ou para vender, dizendo que está vendendo novas metodologias, mas, na verdade, é a mesma coisa, só deu uma mexida ali para parecer outra coisa. Então, por exemplo, escolas alterando a arrumação das cadeiras. Em vez de botar todo mundo de frente para o professor no quadradinho, bota lá em grupinhos, cadeiras em grupinhos. Muitas vezes, quando isso é feito farsamente, se torna pior. O aluno vai ter torcicolo. Eu já vi gente estudando assim, o aluno lá retorcido, virado do professor, porque botaram a cadeira virada para o outro lado, mas ele tem que ficar lá porque o professor dá aula totalmente tradicional. Ele fica todo torcido lá. Professores colocando alunos para dar aula, não é bem assim. É muito bacana que você bote os alunos para falar, bote para se manifestar, mas essa ideia de encher a aula de seminários, o caminho não é bem esse, não é bem isso que a gente está falando. Essa ideia seminária, inclusive, traz alguns problemas, né? Então, dependendo de como você faz, como você trabalha isso, se isso está inserido dentro de uma proposta bacana. Professores dando texto para alunos não lerem. Então, o professor fala, tem um texto lá, ninguém leu, e agora? Não adianta. Não adianta. Tem que estar inserido numa proposta. Esse texto que eu vou passar para vocês aqui, ele está inserido na discussão total do nosso curso. Inclusive, quando vocês se prepararam para entrar para o PIBID, né, vocês sabiam que ia trabalhar com isso. Então, tem que ser uma proposta que faça sentido. E tem que ser um texto coerente. A gente está tentando aqui, por exemplo, fazer vídeos curtos para facilitar. Se eu botasse tudo, ia ser 2 horas de vídeo. Quem ia assistir? Ia ser complicado. Aí tem algumas sugestões de alguns canais que vocês podem procurar mais informações sobre isso. Tem o site da Nova Escola, que é muito bom, do Porvir e outros. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Vamos encerrar por aqui.